Olá, Oi, tudo bem, tudo bem? Duda? Tudo bom? Só um Tudo pouquinho jóia. que eu vou colocar ali para ele, Então tá tentando achar jóia. uma Aham. luz melhor, porque eu tô achando aqui meio. Tudo bem. Boa noite para todo mundo que está entrando. Hoje, então, nós vamos fazer a nossa live com o Dr. Ogier Buch, direto de Curitiba. Um prazer conversar com o doutor. Nós vamos esperar um minutinho para ver eles se organizarem lá. E nós decidimos, então, fazer a nossa live hoje porque aconteceram algumas movimentações ontem no Supremo Tribunal Federal. Então, nós acreditamos que falar sobre o que aconteceu ontem no Supremo, falar sobre isso hoje, né, ia ser melhor. O doutor caiu a ligação dele, vou fazer então a nossa chamada novamente. Só um minutinho. Oi. Vamos lá enquanto o doutor se organiza. Vamos esperar chegar mais pessoas. Oi, doutor. Que bom. Então, como eu estava explicando, enquanto o doutor organiza ali tudo certinho, a nossa live foi transferida para hoje. Nós íamos fazer essa live ontem, como eu estava falando já para as pessoas, e resolvemos então fazer hoje. Não está ouvindo? Está sem áudio? As pessoas me ouvem ou não? Só um minutinho. Vamos ver. As pessoas me ouvem? Podem colocar ali. Como é que está o nosso áudio? Só estão ouvindo, só estão me ouvindo. Uhum. Vamos ver. O doutor hoje está sem o áudio. Vamos ver lá só um minutinho. Tá, não escuta o doutor, só um minutinho. Agora tá bom? Tá. Então vamos esperar um pouquinho para ver se eles conseguem resolver o problema do áudio lá. Então, como eu estava falando para vocês, nós íamos fazer a nossa entrevista com o Dr. Ogier Buch ontem. E como o doutor sempre está envolvido com essas questões da política nacional e estadual e conhece muito sobre a política regional, nós então resolvemos fazer essa transmissão hoje aqui, no dia de hoje. Justamente para a gente discutir tudo aquilo que estava sendo colocado ontem, né? Sobre ontem. Doutor, daí. Boa noite. Ai, que bom que deu certo, que bom. Finalmente deu certo a nossa tecnologia. Eu peço às pessoas de Leonardo Vitória e dos outros municípios que são os mais próximos, que nos perdoem. Eu apanhei muito aqui porque continuo apanhando ainda, derrubando equipamento e tal, porque eu estou acostumado com outra tecnologia. Eu estou acostumado com a. Está difícil aqui. Só me dê só um pouquinho de paciência aí comigo, por favor. Bom, doutor. Mas que bom. Que bom que deu certo. Bom, então, eu quero apresentar para vocês o doutor Ogier Buch. Antes de tudo, quero cumprimentar o doutor
por tudo que o doutor tem feito aí pela política da nossa região, pelo nosso estado, né? E por ter se disposto a estar sempre conversando e discutindo e falando sobre esse Eu quero assunto que é uma... saber a Oi? dificuldade que ainda estão. Mas nós vamos resolver. Pode Tá bom. O continuar. doutor está me escutando bem? Maravilhosamente, está tudo bem agora. Ai, que bom. Isso aí. E eu quero, então, agradecer ao senhor por ter sempre estar muito disposto a falar sobre esses assuntos de política e sempre se colocando muito à disposição para falar sobre esse assunto que normalmente é um assunto bastante polêmico, é um assunto que gera muita discussão e que não é um assunto que agrada a todas as pessoas sempre, né? É claro que cada um de nós tem o seu ponto de vista de acordo com a sua formação, com tudo aquilo que acredita, mas eu acho que, diante do que tem acontecido na nossa atualidade, nossa contemporaneidade, acho que a gente não pode ficar assim meio alheio a tudo que tem acontecido e não dá para a gente ficar... Eu sempre aprendi que a gente não pode ficar assim em cima do muro, né? Em certas questões, principalmente nas questões que são afetas à política. Então, a gente sempre tem que tomar um partido, não, de certa forma, uma ideologia, mas sempre tem que tomar um partido e defender aquilo que acredita. Então, o senhor sempre tem tomado esse partido e tem sido uma voz bastante importante nessas discussões. Então, eu quero apresentar o senhor para quem não conhece. O senhor é formado em Educação Física pela Federal do Paraná, né? Se formou em 1976 e foi professor do nosso querido amigo Bento Trindade. Deixa eu fazer uma observação, me permita. Em primeiro lugar, um abraço a Cascavel, que está nos assistindo. Sim, O doutor Félix Gurkas, meu feliz, não é Félix, é feliz, meu correspondente de escritório, meu colega de profissão. O Bento Trindade foi meu jogador. Isso. Eu tenho um período da minha vida em que eu fui jogador de voleibol, professor de educação física, e o Bento me honrou com a capitania do time de voleibol da seleção paranaense nos Jogos Colegiais Brasileiros. O Bento de União da Vitória, né, do aluno, e me permito uma emoção agora, porque eu vou falar de um ícone da educação física do estado do Paraná. Eu vou falar de Israel Pastucci. Exatamente. Para mim, um mestre, insisto, uma história de amor ao esporte, à educação física, formou inúmeras pessoas. Hoje eu sei que ele dá o nome ao Ginásio de Esportes de União da Vitória, uma homenagem justíssima ao professor Israel Pastucci. Mas me permita uma emoção pessoal. Eu fui muito jovem aluno também do professor Israel Pastucci, que era um paradigma no voleibol e no basquetebol do estado do Paraná. Com esse senhor, eu aprendi imensamente. São vários os meus amigos que são ou formados em educação física ou desportistas, como o Bento Trindade, o Jorge, né? O Jorge Schwartz, que é uma bandeira também do esporte União da Vitória. Quando presidente da Federação País Basquete, eu tive a oportunidade de dar ao Jorge Schwartz a responsabilidade de dirigir o basquetebol do Paraná num campeonato brasileiro. Eu tenho muita ligação com a União da Vitória, muita ligação. Ligação histórica com esses meus amigos, como o Bento, como o Jorge e como outros tantos que são professores de educação física, né, que são da minha época de esporte. Mas tenho ligações familiares também. Sim. Porque meu filho é casado com o Gabriele Gaia, que é realmente extremamente ligada ao município de União da Vitória, ao município de Bituruna, como a Isabel bem sabe, são contraparentes, de sorte que um pedaço da minha vida e do meu coração estão nessa região. Eu me sinto homenageado de poder falar com vocês, eu sinto a responsabilidade de poder falar com vocês, e mais do que isso, hoje eu escrevo na revista que vocês empreendem em União da Vitória e região. Isso me dá profundo orgulho. Me dá profundo orgulho. Evidentemente, eu tenho a consciência que nós temos opiniões,
que isso não significa necessariamente que nós tenhamos a razão sempre. Evidente. Mas eu tenho uma característica pessoal. Eu expresso minha opinião. E expresso a minha opinião e assumo a minha opinião. Sei que nem sempre ela traz simpatia generalizada. Normalmente nesse estágio que o nosso país atravessa. Exatamente. Mas vamos lá. Muito obrigado pela chance que você me dá, Isabel. Muito obrigado à União da Vitória, a Bituruna, a região General Carneiro, a região como um todo. Nós estamos falando para Cascavel também, Isso. porque o Feliz já mandou um abraço. Cascavel é outro pedaço também da minha vida. Eu advoguei muito em Cascavel, tenho inúmeros amigos. Aliás, eu tenho inúmeros amigos no Paraná todo. E nem quero saber quanto eu tenho de inimigo também. Mas daqui a pouco vocês vão saber por quê. Imagine. É uma honra para mim, é uma honra para a Mary. O senhor está fazendo parte aí da nossa equipe. E, obviamente, que quando eu coloquei o nome do senhor para a Mary, eu discuti com ela todas essas relações que o senhor tinha aqui com a gente. E não foi à toa, né, que nós escolhemos o seu nome para fazer parte da nossa equipe. E Obrigado. eu agradeço demais, assim, porque eu tenho certeza que o senhor vai dar grandes contribuições para a gente também. Bom, o senhor também é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 1976. E então, desde essa época, o senhor vem trabalhando na advocacia, né? Em 86, o senhor já criou seu próprio escritório e vem, então, trabalhando na área tributária e advoga nessa área aí, com mais frequência no Paraná e no estado do Mato Grosso. Então, por esses fatos, né, pela sua experiência, o senhor também foi convidado para trabalhar com jornalismo político, trabalhou em aí, grandes assim, canais de televisão, na CNT, no Canal 21, trabalhou na Rede Massa de televisão, a gente assistia muito o senhor falando bastante sobre política, e foi candidato a governador do estado do Paraná. E teve uma expressiva votação. Então, eu vejo que o senhor tem realmente, assim, construto político e jurídico para falar sobre esse assunto, essa matéria, e agora é o momento que a gente está vendo que a política brasileira está sendo, assim, eu não sei se desconstruída, talvez, pelo STF, que foi o que a gente viu ontem, mas isso é uma coisa que nós vamos discutir daqui a pouco, doutor. Mas eu fiz algumas perguntas aqui para a gente ir conversando. Antes de responder, eu quero dizer o seguinte: está conosco Oscar Silvério. Oscar Silvério é um grande advogado, conhece muito de direito. E eu espero que ele concorde com as manifestações que vou fazer já já, porque ele tem todas as condições de ser um professor de direito, e certamente terá opiniões, se não iguais, provavelmente similares, porque é um operador histórico do direito. Quem opera o direito historicamente, Isabel, está louco da cara hoje. Pode apostar. Eu estava lendo até algumas hoje eu estava lendo algumas considerações dos professores de direito penal de algumas instituições aí sobre o que aconteceu, e por incrível que pareça, os únicos professores de direito penal que foram discordantes com isso que aconteceu ali, com o voto a Carmen Lúcia e tudo mais, né, foram os professores de direito penal das instituições particulares, como a PUC de São Paulo, a PUC de Curitiba. Quase todos os professores de direito penal das instituições que são estatais foram a favor. Quer dizer, você veja como a ideologia político-partidária hoje ela é institucionalizada, né? Isso é uma coisa que não poderia acontecer. Ela tá, né? As instituições deveriam ser libertas desse pensamento ideológico, e hoje elas estão as instituições estão mais ideologizadas do que nunca, o que não deveria ser. E isso começou já, né, ali no STF. Então, só um minutinho. Perguntas. Antes de entrar nas perguntas, eu queria fazer uma observação sobre universidade. Universidade é centro de formação, uma academia. ensino e pesquisa. Obviamente, você não retira do aluno que entra na universidade o seu livre-arbítrio e o seu viés político quando ele é inato da pessoa. Lógico. Agora, o corpo docente
é funcional. São funcionários. São pagos ou pelo Estado ou são pagos Pela instituição privada. quando é uma instituição privada. Portanto, não pode usar sua cátedra para a militância política. Nunca, jamais. E quando a universidade é usada para a formação política, ela perdeu a sua finalidade principal de ensino e pesquisa. Ela está, portanto, ela está ao revés do seu ideário, né, do seu regimento, do seu objetivo. Quando nós estamos formando mal, e formando mal na universidade, evidentemente, nós estamos trabalhando contra o interesse da pátria. Não importa se o aluno tem um viés pessoal de esquerda. Isso é um problema do arbítrio pessoal do cidadão. Claro, evidentemente. E nós até mesmo, isso dele. até mesmo no processo democrático, prazer em saber que você está comigo, Borghetti Neto. Parabéns por tudo que você faz. Respeito muito dele a você. vida inteira. Que bom. Aí eu queria, voltando ao assunto, dizer o seguinte: quando a universidade deixa de formar os profissionais para formar militantes, ela perdeu a razão de ser. Ela deixou de ser uma formadora da pátria para ser uma formadora e informadora de segmento político. Exatamente por isso é que o nosso país hoje está dividido. Exatamente por isso que existe esse fosso ideológico entre aqueles que se dizem de esquerda e aqueles que são os conservadores ou de direita, aonde, desde logo, para que não haja dúvida sobre mim, eu me enquadro. Né? Não é raro, não é nesse momento, porque o programa não é meu, eu sou entrevistado. Mas se fora meu, você encontraria uma bandeira do Estado e uma bandeira brasileira. Sem dúvida alguma. Porque são os balizadores do sentimento que eu, como cidadão, tenho. Pois não. Veja. Se você me der colher de chá, eu fico falando aqui, e não respondo tuas perguntas. Então, por favor. Nesse viés que o doutor coloca, eu sou do tempo também... Me chame de você, por favor, fique à vontade. Sim, senhor. Tá? Mas não me permito. Mas então, quando eu fui professora universitária durante quase 20 anos e faço parte de uma família de professores universitários. E eu nunca vi a minha mãe, por exemplo, as minhas tias, os meus primos, enfim, eu mesma na sala de aula nunca militei. E sempre tive uma ideologia política muito bem posta, muito bem clara. E quando o senhor fala ali do Gurgas, eu trabalhei numa faculdade em Cascavel chamada Dom Bosco, e ela foi comprada pela FAG, pela Faculdade Assis Gurgas. Sim. E eu lembro que eu trabalhei algum tempo ali, quando nós, no início dos cursos, nós fazíamos o projeto político-pedagógico da instituição, dos cursos. Então, eu trabalhei no curso de Educação Física, no curso de Pedagogia. E dentro do PPP do curso tem a filosofia. E nenhuma instituição de ensino superior tem na sua filosofia, no seu objetivo, nada que trate de ideologia política partidária ou de ideologias. Né? Então, o professor, ele próprio, ele milita dentro da sala de aula por livre e espontânea vontade. Então, ele faz isso contra tudo que é permitido, tudo contra aquilo que é o objetivo da instituição. Vou te contar uma ele história. Coloca isso, ele não media, porque não existem conteúdos que tratem disso, né? Ele dá opinião própria. E o professor não é pago para dar opinião própria, ele é pago para mediar um conteúdo científico. Então, ele foge completamente daquilo que é objeto dele, né? Da praxis. Deixa eu te contar uma história pessoal. É muito complicado, né? Eu fui aluno do Colégio Estadual do Paraná. Meu professor de filosofia era o ilustre mestre Emanuel Appel, filósofo. Bem, o professor Manuel Appel, historicamente, foi militante do PT. Ele foi candidato a governador do estado do Paraná pelo PT. Jamais esse ilustre mestre, emérito professor, jamais
ele dirigiu-se aos alunos do Colégio Estadual do Paraná para falar de conteúdo político. Lógico. Ele sempre falou dos grandes filósofos, da Exatamente. filosofia, do ensino da filosofia. Exatamente por causa deste ilustre professor de filosofia, eu gosto de alguns filósofos em especial, porque aprendi com este grande mestre, professor, a quem eu rendo minhas maiores homenagens. E, não obstante, historicamente, nós sempre estivéssemos e continuamos a estar em lados ideológicos diversos. Isso não é o problema. O problema Claro que não. é o desrespeito que existe neste momento entre a sua opinião, a minha opinião, a opinião dos conservadores que estão conosco nessa live ou daqueles que perfiliam a opinião da esquerda. Exatamente. Nós estamos fugindo do principal e básico instituto democrático, Exatamente. que vem a ser o respeito ao contraditório. É a democracia, né? Eu acho que a partir do momento que você coloca, institucionaliza a política ideológica, né, dentro de qualquer instituição escolar, ou agora dentro do Supremo Tribunal, ou dentro do que está acontecendo, e o que acontece sempre dentro, por exemplo, até das câmaras legislativas, que isso acontece sempre quando entra um prefeito ou um governador, aquela instituição ela se torna utiliza-se daquela instituição para algum partido, e aí me parece que os senadores, os legisladores, eles advogam para a sua própria ideologia política e contra aquilo que está ali. O governador é de um partido político de esquerda ou de direita, e eles se tornam contra, porque são de direita e de esquerda. Então, isso não rende nenhuma discussão profícua para a população, né? Quando você fica puxando a brasa para o teu assado nesse viés político institucionalizado. Isso é muito ruim para todo mundo, né? Porque você faz com que as pessoas tenham que ter um discurso igual ao teu, e democraticamente falando, isso... né? E foi o que aconteceu aqui. Então, vamos para nossas perguntas, senão a gente fica discutindo. Vamos voltar para a tua pauta? Senão Então, vamos lá. Eu falo tanto que eu vou tirar você da tua pauta. Então, somos dois. Então, após a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, de anular as decisões do então juiz Sérgio Moro no processo da Operação da Lava Jato sobre os crimes de corrupção do ex-presidente Lula, as notícias dão conta que a maioria da população acredita que o Lula é, sim, culpado, né? Mas nessa linha de pensamento, como que o senhor vê a chance de um terceiro candidato ganhar força para as eleições de 2022? Porque até então, depois ali que o Fachin revogou essa questão, o Lula tornou-se elegível novamente. E aí, nas primeiras horas, ali nos primeiros dias, colocou-se que seria então só Lula versus Bolsonaro. E aí, eu acho que agora, de repente, vem aí um terceiro candidato. Será que vem? Será que tem força? Bom, deixa eu falar sobre a importância que eu dei a essa entrevista de hoje. Eu tentei, no período da tarde, através do Mark Souza, que é um famoso jornalista aqui de Curitiba, o jornalista consagrado da RIC TV, e é meu amigo pessoal, e é também amigo do ex-juiz Dr. Sérgio Moro. Eu tentei um contato pessoal com o Dr. Sérgio Moro, porque queria vir para essa entrevista preparado para falar, para responder essa pergunta, se teríamos uma terceira força, etc. Bem, o Dr. Sérgio Moro emitiu uma nota oficial, está conhecida aí em toda a imprensa e tal, falando sobre o ridículo julgamento de ontem, aquele episódio dantesco de advocacia administrativa feita pelo Gilmar Mendes e pelo Lewandowski, indivíduos nomeados, o Lewandowski nomeado pelo réu, e vem falar em isenção. Quer dizer, é um xiste, uma ofensa, mas, enfim, voltando à terceira via, porque cita-se
o doutor Moro como terceira via. E eu Terceiro tentei, candidato. tentei falar com ele para saber se ele seria candidato. Fui informado que até o momento ele não é candidato. Mas trago para essa entrevista a pesquisa do Paraná Pesquisa de ontem. E a pesquisa do Paraná Pesquisa do dia de ontem foi absolutamente clara no sentido de mostrar que a população brasileira está dividida nos seguintes números. O senhor Lula da Silva tem 22% da intenção. O senhor Jair Messias Bolsonaro, 27% da intenção. E, neste momento histórico, 46% da população brasileira teriam uma tendência ou teriam uma vontade de conhecer uma outra via, que, nesse momento, a gente pode chamar de terceira via. Quem seria essa terceira via? Neste exato momento, eu não conheço um nome que pudesse ocupar esta leitura de terceira via. Neste exato momento, minha pessoa, eu não conheço uma liderança, porque vejo algumas brincadeiras com o Brasil. Quando você fala do Luciano Huck, que é um apresentador de televisão, como candidato a presidente da República, eu sinto arrepios. Não tem, até não entro no mérito deste jovem senhor em relação à sua competência como apresentador de televisão. Mas eu vejo aqui pelo Paraná, nós temos um apresentador de rádio hoje que é o governador do estado. Nunca foi um apresentador de televisão, mas é um apresentador de rádio. O senhor Carlos Roberto Massa Júnior fez rádio a vida toda, etc. Fez uma carreira de deputado estadual e federal. Há uma diferença imensa entre ser um legislador, propor em nome de uma parcela da população e entender a responsabilidade de seguir o planejamento estratégico de um Estado ou o planejamento estratégico de uma nação e entender as responsabilidades deste tipo de planejador, que seria aquilo que antigamente nós chamávamos de estadista. Um Bento Munhoz da Rocha Neto, por exemplo, aqui no Paraná, que idealizou o centro cívico, o centro administrativo do Estado, depois Neemitas de Barros Braga, que cuidou de unificar o Paraná. Esses podem ser tratados como estadista. O grande gerente do Estado, historicamente, foi Jaime Canet. Jaime que era Canet Júnior. Sim, o doutor Jaime Canet foi um extraordinário administrador do Estado, competente, sabia o que estava fazendo. Mesmo o senhor Roberto Requião, e todo mundo sabe que eu sou adversário e inimigo pessoal do Requião. Então, que fique frisado isso. Mas eu não posso Mas ele fez uma deixar boa administração. de elogiar as boas coisas feitas por Requião. Por exemplo, o Paraná não tem um novo hospital desde a última administração de Roberto Requião. Aí o Requião, que é um mentiroso, um papudo, punha lá o secretário de comunicação dele para dizer que ele fez 30 hospitais. Mentira, Roberto Requião, você não fez. Mas você fez 7, Roberto Requião. E isso é um grande mérito histórico para Roberto Requião de Melo e Silva. E aí tem algumas pessoas que me criticam que está elogiando o Requião ser adversário dele. Bom, ser adversário ou não de alguém não nos autoriza Tem que reconhecer o mérito. a apagar a história, certo? A diminuir o mérito. Então, só para que também quem não me conhece saiba que é assim que eu procedo, o senhor Roberto Requião é o político da história do Paraná com o maior número de votos, o maior número de vitórias e as maiores injustiças históricas. Aí eu me enquadro nos injustiçados historicamente desse mal agradecido. Mas isso não significa que eu não respeite a história política do Roberto Requião. Só que eu me posiciono com clareza em relação a tudo. E entrei nesse assunto porque acho que, no momento, nós não temos um grande nome para substituir o atual presidente. Esclareço que eu fiz uma história, uma campanha. Eu não sei quem que ela chamou de bandido, a Márcia Não, Meyer. foi o Requião, Márcia.
Bom, eu respeito a sua opinião, dona Márcia Meyer, mas eu quero dizer, eu insisto, eu tenho problemas de ordem pessoal com o senhor Roberto Requião. Eu o processei enquanto governador e ele me processou enquanto cidadão. E brigar com o governador, aliás, para quem gosta de ser meu inimigo, que fique muito claro, né? Eu não tenho medo de inimigo. O Requião era governador do estado, o mundo tinha medo do Requião e eu litigava contra ele na justiça. Então, vamos deixar também muito claro isso. Mas, voltando à minha resposta, eu não acredito... Não sei se o senhor viu, doutor, não sei se o senhor viu que o Partido Novo vai lançar o técnico de voleibol, agora me O Bernardinho? dele. O Bernardinho. Olha aqui, o Partido Novo, vamos largar de palhaçada com o Brasil. Uhum. O Bernardinho, e eu sou da área de esporte, como todos da área de esporte, eu reverencio o Bernardinho enquanto técnico de voleibol, enquanto funcionário de uma estrutura administrativa que dá a ele condições de enormes vitórias. Por exemplo, no momento ele dirige o Flamengo Sesc, no Rio de Janeiro. Tem problemas financeiros. Sabe que lugar que ele está? Ele está fora da final. É simples assim, porque ele não teve o dinheiro necessário nessa etapa para contratar as melhores. Muito embora eu o reverencie como técnico, eu o reverencie como homem do esporte, e assim com todas as pessoas. Sou fã absoluto dele e do Zé Roberto. Mas fica onde está, fica lá no voleibol. Poderia até tentar ser presidente da CBV, Confederação Brasileira de Voleibol, com toda a experiência nacional e internacional que ele tem. Veja, nós temos lá uma jogadora de vôlei que é hoje senadora da República, foi eleita por Brasília. Brasília. Você já ouviu falar da atuação dela como senadora? Péssimo. Não ouviu falar? Péssimo. Não é que é péssimo. É que ela não aprendeu ainda a ser senadora. Porque as pessoas imaginam que você pode ir lá no Senado Federal e fala a hora que quer, e faz projeto como quer, etc. São casas que têm regimento. Ela não tem capacidade. Você tem que se adequar ao regimento. Você precisa ser conhecido e reconhecido. Nós temos deputados federais aí na região. Não, eu não estou nem entrando no mérito se a Leila tem ou não tem capacidade. Mas eu estou te dizendo que é muito difícil. Você sabe que nós temos deputado federal aí de União da Vitória. Pelo menos 2. O meu respeitado amigo Roveda e o não menos respeitado Valdir Rossoni. E eles encontraram dificuldades imensas para trabalhar na condição de deputado federal. Não só eles. Os 30 deputados federais do Paraná têm imensa dificuldade. Por que tem essa dificuldade? Porque você chega lá, é um mundo. São 554 deputados federais. São 83 senadores. E daí você senta do lado do Collor, que foi presidente da República e está 30 anos naquele troço. Exatamente, E que sabe para onde vai o vento. O nosso senador Flávio Arnes, né? É muito difícil o nosso senador Flávio Arnes. Muito difícil. Doutor. Estou lhe ouvindo. Está picotando, mas estou te ouvindo. Então, isso. Então, vamos lá para a segunda pergunta sobre o Supremo. Que nós vimos que mudou o entendimento, né, sobre um assunto. Isso pode acontecer na Câmara dos Deputados, pode acontecer no Senado. Bom, o senhor acredita, por exemplo, que cada vez que essa política de coalizão, né, que a gente tem no Brasil, que rege a política do Estado brasileiro, está cada vez mais dependente desses poderes? Bom, eu não vejo dependência dos poderes. Existe dependência só de um poder hoje no Brasil. Porque outro dia, um ministro do Supremo, o Bola 7, ministro Bola 7, famoso Alexandre de Moraes, o Bola 7. Sim. O Bola 7 prendeu... Alvo de impeachment, né?
O Bola 7 prendeu mandou prender um deputado, sem entrar no mérito do assunto que gerou a prisão. O fato é o seguinte: isso é a suprema demonstração de desrespeito à divisão tripartite de poder, tal como idealizada por Montesquieu. É uma vergonha. Das leis. É uma coisa que a gente sempre discute isso. Pois é uma indignidade, porque a divisão tripartite de poder exatamente foi idealizada para que nenhum poder no se sobressaísse. Triângulo democrático pudesse ser mais importante que o outro. Nós sempre nos debatemos que, em função do presidencialismo, tal como ele é no Brasil, mitificada a figura do presidente e tudo mais, isso seria um problema. Pois é, não é um problema nesse momento, porque o presidente manda muito pouco. Quem manda hoje no Brasil é o Bola 7, é a mineirinha que votou do jeito que votou ontem, cuspindo no próprio voto, porque ministro do Supremo, quando termina seu voto, escreve assim: é como voto. E ela tinha escrito: é como voto no voto anterior que ela houvera exarado. Nada obstante, no dia de ontem, ela terminou o golpe que ela armou a semana passada. Porque assim que o ministro pediu voto, pediu vistas do processo, ela pediu para votar depois. Ela já tinha intenção de fazer o que ela queria fazer. Isso, para mim, é muito patente, porque ela preferiu não dar o voto e esperou para votar depois do neo-ministro, para poder fazer o papel que ela fez ontem. Já vamos falar disso também. De qualquer maneira, eu não entendo essa coalizão, porque a Câmara Federal não respira de medo do Supremo Tribunal Federal. O Senado da República tem vários pedidos de impeachment. Tem um pedido de impeachment com mais de 2 milhões de assinaturas. Eu não sei se eu identifiquei o Bola 7 direito, as pessoas podem não saber. É o Alexandre de Moraes, aquele que, quando advogado, no período que ele era advogado, ele advogou para o PCC. Então, na minha visão, o que aconteceu ontem foi: nós discutimos a isenção de um juiz, e quem votou no juiz dizendo que ele não tinha isenção era funcionário e foi nomeado pelo réu. Porque o Lewandowski, por exemplo, foi nomeado pelo Lula. Sim, porque o Lula era amiga da mãe. Exatamente. Aqueles que estão nas universidades, estão nas representações da Ordem dos Advogados do Brasil, em outros lugares, que são perfilhados ao ideário de esquerda, acham que isso foi uma grande coisa, que destruir o arcabouço jurídico do país foi um grande mérito. É uma desgraça nacional. É uma vergonha. Se esse país fosse sério, se nós tivéssemos um povo realmente preocupado com a estabilidade democrática, se nós tivéssemos um povo efetivamente preocupado com atitudes republicanas, esse Supremo Tribunal Federal teria sido cercado ontem. Sim, mas com toda certeza, com toda certeza. Povo, porque todo poder emana do povo. Assim deveria ser. Nós temos uma Corte Superior que é composta por advogados com ideologia política. Então, esse senhor que é aqui do Paraná, o doutor Fachin, quando percebeu, e eu me remeto à sua primeira pergunta, anulou as decisões do juiz Moro, quando ele percebeu ontem
o tamanho da desgraça que ele provocou, ele tentou reverter a posição dele. Sim. Chamando a atenção, inclusive, daquela senhora mineira, para dizer, o que a senhora está fazendo é destruir a maior operação já realizada neste país contra a corrupção. Mas aí ele esqueceu do voto que ele houvera dado a semana passada. Sim. E do que ele mesmo tinha provocado. Então, a Suprema Corte provocou uma demonstração de militância. A Suprema Corte não é composta por juristas respeitáveis por essa nação. Ela é composta por militantes. E a militância atingiu ontem o seu ponto mais destacado. Mostrou Com aquele cidadão que envergonha a cidadania brasileira, porque ele é um bom advogado, nunca foi juiz, o que é uma excrescência, porque a Suprema Corte deveria ser ocupada por juízes com larga trajetória, com larga experiência, com a isenção que a judicatura dá ao cidadão. Ela é ocupada por advogados indicados por partidos políticos. Isso é vergonhoso, tira toda a posição majestática que uma Suprema Corte deve ter. Não importa se o sujeito é um grande advogado, ele pode até ir para a Suprema Corte, desde que ele não seja um militante, desde que ele não esteja a serviço de um partido político. O que o Gilmar Mendes fez ontem era digno de uma surra. Foi vergonhoso. De marmelo, aquela que a minha avó dava, sabe, de vara de marmelo, porque assim que terminou o voto do ministro que empatava a votação, ele chamou a ele a palavra, deu uma descompostura no ministro. O ministro é outro frouxo também, porque tomou uma descompostura a nível nacional e ficou quieto. Devia levantar e dizer, eu não admito que você, Gilmar Mendes, que é meu pai, está na mesma altura. Baixa a voz aí, seu careca. Isso ele devia ter feito, porque ele seria respeitado como homem. Mas não fez. Não fez. Não teve uma posição. Porque antes do juiz, antes do julgador, está o homem ou a mulher. E está a dignidade individual de cada um daqueles seres. Certo? Ele foi enxovalhado na dignidade dele, foi chamado de frouxo, de covarde e não fez nada. E não caçou a palavra desse Gilmar Mendes. Ele devia ter dito cale a boca, como o Gilmar Mendes já passou por uma situação similar com o Barroso. Exatamente. Quando o Barroso disse a ele, o Barroso disse a ele, Vossa Excelência é do mal, Vossa Excelência me envergonha, pois ele fez um mal para o nosso país ontem. Mas eu não sei se o senhor acompanhou as notícias, que me parece que vai ser votado pela corte inteira agora. Eu estava lendo hoje. Só um pouquinho. Não, o que vai ser votado pela corte inteira é a decisão dada pelo ministro Fachin. Isso. Não o HC de ontem. O HC não tem nenhum motivo para ir para o pleno. O HC foi decidido ontem e os seus efeitos, assim que publicado, publicado o HC, vão ocorrer os seus efeitos. Quanto à culpa do senhor Lula da Silva, não sei nem como é que chama o cara hoje. Se ele foi suspeito ou não para julgar. Não é que foi suspeito. O Lula da Silva eu não sei como chamar hoje. Eu não sei como chamar esse senhor, então eu vou chamar de senhor, que assim eu não erro. Ou posso dizer que ele é um ex-presidente. Então, o ex-presidente, vamos lá. O ex-presidente foi julgado no caso do Tiplex. Tiplex, manja o Tiplex? É o Tiplex. Ele foi julgado do Triplex de Guarujá. O Tiplex de Guarujá. Comprei um Tiplex, né? Então, o Tiplex de Guarujá foi julgado ontem. Não foi julgado ontem o conjunto das acusações. Isso. Agora, existe uma dúvida. Veja, por exemplo, ele foi condenado, no caso do sítio de Atibaia, por uma doutora juíza que não é o doutor juiz anterior, que foi aquele tipificado pelo tribunal como sendo parcial. Foi uma outra juíza. Certo? Bom, agora resta saber
eles vão tentar anular também aquilo que o magistrado fez durante o processo do julgamento do sítio de Atibaia. Porque enquanto não anularem ele também, ele já está condenado em segunda instância, ele não é candidato. Agora eles vão ter que inventar um jeito de anular esta condenação também. Não tenha dúvida que eles vão tentar. E aí eles vão tentar desprezando o princípio processual de aproveitar os atos do processo que são úteis e que são positivos e que devem permanecer. E Márcia Meyer, dona Márcia Meyer, faz uma observação aqui muito importante. Além de absolver esse cabra, ele é tão vagabundo e tão cara de pau e tão canalha que ele vai processar o Estado pelo tempo que ele ficou aqui, viu? Sim, na Polícia vai processar Federal. o Estado, que ele ficou em Curitiba. Vai processar, a não ser que o povo brasileiro tome tento. Hoje é difícil que a nossa mídia, e além de tudo, nós temos uma mídia que é completamente... O quê? não sei Parcial? nem como, ela é completamente parcial. A nossa mídia ainda tem essa capacidade de falar apenas aquilo que interessa. Então, as pessoas não ficam sabendo realmente o que acontece, né? Então, a gente tem uma mídia que é militante. É uma mídia militante. Então, eu sempre costumava dizer, há um tempo atrás, quando o Lula e a Dilma e eles estavam ainda no poder, que eu sempre disse que a nossa mídia era estatal, né? E as pessoas ainda acreditavam que não, mas nós sempre tivemos uma mídia estatal brasileira. A partir do momento que a gente tem um complexo um complexo midiático que trabalha a favor do governo, que era o que acontecia antes, a nossa mídia é estatal, como acontecia sempre na Argentina. A Argentina sempre teve uma mídia estatizada. E aqui no Brasil sempre aconteceu isso. E nós estamos vendo isso hoje, né? A gente sempre teve uma mídia que trabalhava pró-governo. E essa mídia hoje, ela está trabalhando contra o governo e pró o governo passado. Então, ela sempre direcionou essa militância, né, a favor daquilo que era interesse dela. E hoje ela desconstrói tudo aquilo que o governo está fazendo. Aí existem duas coisas a serem analisadas. Primeiro, a militância dos jornalistas. Nós começamos essa entrevista lembrando que a universidade é o maior foco de formação deste momento, momento histórico, é o maior foco de formação partidária dos últimos anos. Em nenhum lugar, em nenhum país do mundo, se viu uma formação massiva de militantes como existiu no Brasil. Nunca. Então, veja quem está saindo dos cursos, especialmente os cursos de ciências sociais, direito, jornalismo, magistério de segundo e terceiro grau, professores de história, professores de geografia, todos eles vinculados a um ideário político. Então, essa é uma complicação. Por outro lado, os donos de veículos são, por exemplo, televisões são 5 ou 6 famílias. Sim. Aqui no Paraná, nós temos a família Massa, nós temos a família da RIC TV, nós temos o Grupo Globo, e o Grupo Bandeirantes e o Grupo AM. Todos eles pertencem a famílias. Todos. E atendem os interesses divididos entre o interesse do dono do veículo, que quer saber de faturar, e o interesse do jornalista, que nem sempre é o mesmo interesse do dono do veículo. Sim, eu já dirigi redação. Eu tenho experiência de ter dirigido redação. Eu dirigi a redação do Jornal Nacional da Rede CNT. Quem me antecedeu nessa direção? O famosíssimo jornalista Ricardo Couto, de nome nacional. O Ricardo Couto, para quem não lembra, foi o coordenador jornalístico da campanha do Lula. Então, ele saiu, eu entrei. E encontrei uma redação que tinha amor pelas ideias do PT, pelas ideias da esquerda,
Ô, Saul, eu vou me interromper para dizer o seguinte. Eu não tenho convicção que o Lula tenha anulado, que o Fachin tenha anulado o julgamento de Atibaia, do sítio. Porque se ele anulou, daí eu me permito dizer que eu tenho convicção que ele não anulou. Mas o Saul, que é advogado, como eu, me dá a informação aqui que passa a tramitar e aonde passa a tramitar. Que eu tenho a convicção ainda, nesse momento, ele não anulou Atibaia. Eu tenho certeza que... E por que não anulou? Porque a decisão do Fachin ainda vai para o pleno. O que anulou foi o HC de ontem. O HC de ontem anulou a questão do Tiplex. Deixa eu ver se eu acho então, alguma coisa. De qualquer maneira, a posição é a pior possível. É a pior posição possível, aquela que o Supremo Tribunal Federal, que vestiu a sua camiseta partidária, deu ao Brasil ontem. Voltando às redações. Aí os donos de veículo, eles sempre são governo aqui no Brasil. Isso começou com Assis Chateaubriand, sempre são governo. Antes da Rede Globo. O Assis Chateaubriand, que fez a primeira televisão no Brasil, que inaugurou a primeira televisão, a Rede Tupi de televisão, já era um dependente de governo. Depois, a Rede Globo especializou essa dependência. E as redes de televisão, através dos seus exploradores, seus donos, os beneficiários dos canais de televisão, passaram a ter vínculo com os governos. Então, aqui no Paraná, todas as televisões dão notícias positivas do atual governo. O governo onde morreram mais de 15 mil pessoas pelo Covid. O governo que morreram milhares de paranaenses pela dengue. O governo que compactua com a falta de água em Curitiba, em região metropolitana. Enfim, eu não quero perder tempo falando deste desgoverno do Paraná. Mas o fato é o seguinte, se você olhar a televisão, a Rede Globo passou a ser o canal de comunicação oficial do governo. E não conta a verdade dos fatos. Por quê? Sim. Porque interessa ao dono da Rede Globo regional aqui o faturamento. E o governo paga uma quantia enorme de dinheiro para a Rede Globo, para a Rede Record, para a rede familiar do governador. Aliás, existe uma ação tramitando em juízo tratando desse assunto, porque é um descalabro, mas de qualquer maneira isso está acontecendo e o judiciário haverá de julgar. Enfim, o que ocorre é um desvio de finalidade. Uma concessão televisiva deve privilegiar, basicamente, entretenimento e informação. Está escrito no processo de concessão. Aqui, muito entretenimento, muito programa policial, que é aquela bobajada que você vê na hora do almoço, com o devido respeito, porque o único bom de polícia que tinha aqui chamava-se Luiz Carlos Alborguete, que transformava... ele transformava o noticiário policial num programa de extraordinário entretenimento. Aliás, ele deu origem a vários... assistia o Borghetti, né? Paraná inteiro claro, assistia. ele era bom pra caramba. Eu tive a honra de, durante muito tempo, estar no mesmo estúdio que ele. Então, o Alborguete, historicamente, ele morria de medo da mulher dele. É verdade. Aliás, professor de educação física. E eu sempre morri de medo da minha mulher. Então, como a gente ocupava o mesmo estúdio, o mesmo espaço, eu brincava muito com ele, porque o programa que eu apresentava era um programa de generalidades. Então, no meu programa ia muita cantora, muita moça bonita, etc. E tal. E quando ia as moças bonitas e cantora, ele descia com meia hora de antecedência. Porque quando estava lá o Bruno Marrone, daí ele não descia. Mas quando estava lá o Tchan, daí ele descia. E eu tive o prazer de conviver com esse senhor durante vários anos. Ele era sensacional, sensacional. É uma figura que introduziu no mundo televisivo do Paraná uma personalidade. Copiada depois
por outras pessoas que até têm sucesso hoje, rede nacional e tal. E também desejo o máximo sucesso possível para todas essas pessoas. Mas o introdutor desta forma de fazer televisão foi o senhor Alborguete. A Rede Globo, diz a Márcia Meri, ela está contribuindo bastante com a nossa entrevista, nunca foi inimiga de Lula. De Lula nunca foi. A Rede Globo depois não gostou do governo da Dilma, a disléxica. Mas o Lula, para quem não lembra, era um assíduo frequentador. Lula disléxica foi muito boa, doutor. O Lula, para quem não lembra, era um assíduo frequentador do programa do pai do atual governador, que era um petista ferrenho, o atual governador, ao lado do Beto Preto, que é o secretário de Saúde. Ou será que as pessoas não têm memória? O Beto Preto sempre teve ao lado de vários petistas no nosso estado do Paraná, né? Eu lembro bastante disso. Tenho muito essa cena no meu imaginário dele, sempre lado a lado, né? Fazendo muitas mas não era só propagandas Beto Preto. Paulo Bernardo, toda essa turma que está aí Hoffmann, veja, toda essa lembro muito turma que bem. está aí fez campanha com a Gleice. Certo? O governador do Paraná, por exemplo, fez campanha com a Gleice. Acho que quem tem imaginário, quem tem memória boa lembra bastante disso, sim. Bom, doutor, tem uma pergunta aqui que me chamou muita atenção. Tem um neurologista lá da Universidade Federal, lá do Rio Grande do Norte. Ele falou o seguinte, que o enfrentamento de uma pandemia deveria ser igual ao combate de guerra, mas que o Brasil jamais teria a mesma condição de lutar contra esse vírus, como se fosse uma guerra, porque nós, diferentes dos países europeus, norte-americanos e asiáticos, os brasileiros nunca tiveram numa guerra. Então, a gente não tem essa cultura de lutar em prol de um inimigo único, né? Então, partindo dessa premissa, o senhor acredita que o separatismo político-ideológico, né, direita e esquerda, que isso tem prejudicado muito a população brasileira no enfrentamento dessa pandemia, né? Porque a gente não consegue focar essa discussão de enfrentamento da pandemia como se ela fosse um inimigo único. E essa questão da politização. E, por exemplo, o pessoal da esquerda critica demais aquilo que o governo Bolsonaro vem fazendo, porque é o Bolsonaro, que é a figura da esquerda, né? Critica ele por ele ser de direita. Então, se, por exemplo, tudo que ele faça, não reconhecer o mérito dele por ele ser de direita, nem que ele faça alguma coisa certa, o pessoal da esquerda não vai reconhecer, porque não simpatiza com ele. Você acha que essa politização prejudicou demais? Em primeiro lugar, Márcia, lugar. Às vezes nós temos aí uma paradinha e tal. Isabel. Está me ouvindo agora? Oi? Eu vou pedir permissão aqui, o meu cabo de bateria. Tá. Só um minutinho. Não, agora está ok. Oi. Tá ok. A Márcia pergunta para o senhor aí, enquanto eu só vou trocar. Márcia, a doutora Márcia Meyer é uma dentista da nossa cidade aqui. Ela tem um consultório junto do doutor Giovanni e são duas pessoas muito queridas aqui da nossa cidade. Com certeza. Muito caro, não? Coisa para você, está caro o dentista aqui. Deus, Deus. Não. O espírito O marido bem mandado para mim, não precisou nem